Existe uma forma de cansaço que não melhora com descanso. É o cansaço de tentar ser suficiente o tempo todo. Nós aprendemos a organizar, prever, antecipar, corrigir. Aprendemos a cuidar de tudo, mas quase nunca aprendemos a nos deixar cuidar. Essa semana temos um eclipse solar em Virgem e ele não surge isolado. Ele faz parte de uma travessia que começou lá no eclipse solar em Aquário, quando fomos chamadas a romper com antigas formas de pertencimento e de identidade. Desde então, nós estamos em movimento. E se você ainda não assistiu às 3 lives da jornada do eclipse solar, elas continuam disponíveis e ajudam a compreender o desenho maior desse ciclo de eclipses. Porque agora, neste momento, a pergunta fica mais íntima. Se em Aquário fomos convidadas a nos libertar do coletivo, em Virgem somos convidadas a revisar a forma como nos cobramos para continuar pertencendo. E toda lua cheia, ela ativa um arquétipo. Esta semana, quem se levanta é a mãe. Não a mãe idealizada, mas uma mãe na sombra, uma parte ferida, exilada de nós. Aquela que ama, mas cobra, que cuida, mas vigia, e que protege, mas exige perfeição como uma prova de valor. Lembrou alguém aí? Uma certa, quem sabe, imagem no espelho? É sobre ela que nós vamos conversar. Toda vez que nós cobramos além do necessário, há um arquétipo ativo. Nesta lua cheia, é o arquétipo da mãe. Mas não a mãe acolhedora, aquela imagem idealizada que todos nós temos, não. Essa semana nós vamos falar de um arquétipo na sombra, uma parte interna ferida ou exilada. Aquela que acredita que amar é prevenir erros, que proteger é antecipar falhas e que cuidar é corrigir antes mesmo que o mundo corrija. Essa mãe não descansa, ela monitora. E quando essa energia está internalizada, passamos a nos tratar como responsabilidade permanente. Não somos filhas de nós mesmas, somos administradoras da nossa própria performance. Esse arquétipo na sombra, então, ele transforma descanso em culpa, erro em uma ameaça, uma coisa assim que vai acabar com a sua vida, e imperfeição em risco de rejeição. E é esse o ponto mais delicado. Essa nossa parte, mãe interior ferida ou exilada, ela não nasceu cruel. Ela nasceu assustada. Em algum momento da nossa trajetória, a gente aprendeu que se não fôssemos maduras o suficiente, organizadas o suficientes e boas pra caramba, algo poderia se romper. Então, a gente desenvolveu um tipo aí bem complicado de excelência, vamos colocar aspas bem grandes aqui. E junto desta excelência, desenvolvemos uma imensa vigilância. E esse eclipse lunar em Virgem, que ainda por cima é uma lua vermelha, ele não vem para acusar essa mãe, não. Ele vem apenas para revelar. E quando a gente percebe a existência dessa parte internalizada, exilada ou ferida, essa mãe na sombra, a gente percebe que a autocrítica ela não é um defeito inexorável do nosso caráter. É uma tentativa de manter o amor sob controle. E aí a pergunta muda um pouco de lugar. Se a gente não precisasse vigiar o tempo todo, o que aconteceria? Antes de responder a essa pergunta, precisamos descer para o território onde esta mãe organiza a vida em tarefas nessa semana. Vamos para a sexta casa astrológica. Estamos aqui falando que essa sombra do arquétipo da mãe cria a cobrança, não é mesmo? Então, é na sexta casa astrológica que ela ganha uma agenda. A sexta casa fala de rotina, de trabalho, disciplina e organização, certo? É o território dos hábitos diários, do que repetimos às vezes automaticamente, sem perceber. E aqui não estamos falando de grandes traumas, aqueles com T maiúsculo, não. Estamos falando do cotidiano, daqueles dezenas, centenas de pequenos traumas com T minúsculo que todos nós carregamos, ok?
da forma como eles fazem com que acordemos já nos devendo desempenho. Dessa lista mental de tarefas e obrigações que nunca termina. E do impulso automático de sair fazendo antes mesmo de sentir. A sexta casa é a casa da prática. Ela pergunta: como você vive todos os dias? E quando a mãe interior ferida ocupa esse território, todo esse cuidado, ele vira tarefa. Comer bem, uma obrigação muito rígida. O descanso só pode se for merecido. Quando você completar toda aquela lista de 1000 tarefas, você descansa. Só que a lista nunca termina, não é mesmo? Conheço bem. Errar exige uma compensação. E tudo se transforma num sistema de melhoria contínua. A vida, ela vira uma grande planilha, prática, não emocional. E é exatamente nesse ponto que o eclipse em Virgem toca bem fundo. Porque Virgem tem uma relação direta com a sexta casa, né? E aqui estamos fazendo uma leitura bem geral, falando de um arquétipo duplicado aí. Signo e casa ecoando no mesmo tema, ok? Ao contrário do que pode acontecer no nosso mapa astral particular. Então, aqui nós estamos dando um exemplo generalizado para todo mundo. Quando essa energia está equilibrada, nós temos discernimento, organização saudável e uma responsabilidade que é madura, ao contrário de ser execrante. Mas quando está tensionada, nós temos essa autocorreção que é crônica. E a sexta casa pode sim revelar algo bem desconfortável. Não é só que a gente se cobra, nós transformamos essa cobrança em um método de vida. E agora a gente entra numa camada ainda mais sutil. Se Virgem organiza, quem está organizando Virgem? Vamos falar do regente da sexta casa. A sexta casa mostrou o hábito e Virgem vem revelar o mecanismo. Virgem é o signo do discernimento, da análise fina e da capacidade de perceber o detalhe que ninguém viu. Mas toda a ferramenta, quando usada em excesso, ela pode virar uma lâmina contra si mesma. Porque Virgem, na sombra, não descansa nessa clareza dos detalhes, não. Ela vem buscar a falha. E como quem rege Virgem é Mercúrio, o planeta da mente, da linguagem interna, da comunicação e da forma como nos organizamos de dentro para fora, a gente percebe que nessa semana nós temos uma peculiaridade, não é mesmo? Essas últimas semanas, na verdade, Mercúrio vem retrógrado em Peixes. E isso, gente, muda tudo. Porque Peixes dissolve fronteiras, mistura emoção com pensamento e amplifica a nossa sensibilidade. E aí a gente tem um cenário que é bem mais delicado, não é mesmo? Uma mente virginiana querendo organizar enquanto o território pisciano está embaralhando as certezas. O resultado? Excesso de análise, confusões internas difíceis de nomear e autocríticas que não são objetivas, que levam a algum lugar, não. Elas são difusas. Não é eu cometi esse erro, existe algo errado comigo. Dá para perceber a diferença? Nessas semanas, então, de retrogradação em Peixes, Mercúrio acaba criando um ruído mental. Revisões internas que são muito intensas. Memórias emocionais que podem voltar sem aviso nenhum. E quando essa energia encontra a Virgem na sexta casa, o que vai acontecer no próximo dia 3, ainda por cima um dia de eclipse, o risco é transformarmos, sim, toda essa sensibilidade em uma grande culpa. Mas calma, Lupitas, porque existe uma integração possível, é por isso que a gente está aqui. Virgem oferece discernimento, ok? Peixes oferece compaixão. Sem Virgem, nós podemos nos perder na emoção. Sem Peixes, podemos nos tornar rígidas demais. O convite desse eclipse lunar, então, é esse: unir lógica com ternura. Analisar sem nos atacar. Revisar, sim, mas sem nos punir. E corrigir sem nos humilhar.
Porque talvez a maturidade não esteja somente em pensar melhor, esteja em pensar com mais gentileza, com autocompaixão. E se a mente está sendo chamada à integração, o que pode simbolizar esse amadurecimento, hein? Agora vamos entrar no portal 3 do 3. Com a nossa mente sendo chamada à integração, temos símbolos que nos mostram como atravessaremos esse processo, sempre, claro. E como a gente está no portal 3 do 3, para honrar o eclipse que vem junto com ele, neste episódio a gente não trouxe só um, mas 3 arcanos que desenham o caminho da nossa maturidade diante da imperfeição. O primeiro, ela tá sempre por aqui, a favorita do Transformando Meninas em Lobas, a Imperatriz. A nossa grande mãe fala de fertilidade, criação, corpo, prazer, abundância natural. Ela não se mede para existir. Não pede autorização para florescer, para ser quem é. Quando nos desconectamos deste arcano, que é um símbolo, o suprassumo da energia do feminino, começamos esta produção para o merecimento. A produção tóxica, que é um assunto que a gente também está sempre falando por aqui. A gente esquece que nós somos férteis em valor. E a mensagem desta linda nesta semana é a seguinte: não precisamos performar para ter lugar. É seguro ser quem somos, mesmo que a gente ainda esteja reconstruindo a nossa identidade nessa jornada entre eclipse e em toda a nossa jornada de individuação até o final da nossa vida. Depois dessa, nós chegamos na força. Esse aqui de ser o deck original Wade Smith. Vocês vão ver muitos decks de tarô por aí onde esse fundo é amarelo, né? Então, nós escolhemos este deck que nos traz a força, esta queridona que está acariciando esse leão, não com rigidez, jamais com controle e dominação sobre o selvagem. Aqui é o território da mulher selvagem e ela cocria com seus instintos mais primitivos, sempre. Aqui nesse deck, a força é uma presença serena. Ela toca o leão com a intimidade de quem conhece, mãos nuas, com carinho, jamais com violência. É um tipo de controle necessário sem repressão. Potência unida à delicadeza. Esse arcano nos ensina que maturidade não é esmagar nossas sombras. Isso, aliás, é uma fantasia, uma ilusão. Maturidade é sustentar as nossas emoções e instintos sem nos atacarmos. Então chegamos no terceiro e último arcano deste episódio, que é a incompreendida carta da Lua, o arcano 18. Eu sempre fico entristecida quando eu vejo os manuais de tarô mais rígidos, né, trazendo a Lua como algo negativo que pode surgir numa tiragem divinatória, por exemplo. Eu não aceito essas versões, hein? A intimidade com o tarô nos faz criar aí percepções próprias. E aqui no Transformando Meninas em Lobas, sendo lunáticas, logo cíclicas, nós temos sempre muito a aprender com a lua e as sombras que ela cria. Aqui é o território do inconsciente, dos medos difusos. Às vezes a gente pode sim passar algum tempo sem saber se somos domesticadas, o cachorrinho, símbolo, né, da domesticação aqui nesse arcano. E aqui no Transformando Meninas em Lobas a gente diz lupitas, se somos lupitas, lobinhas com todo o potencial, ou se somos lobas. Aqui no arcano a gente tem também o lobo, símbolo do selvagem, né? Então aqui a gente está falando o tempo todo, lupitas, lobas, a lupita aí significando o domesticado e a loba, o selvagem integrado. Então, cara, quando a gente fica preso nessa dúvida
que sequer é produtiva, né? Será que somos domesticados? Será que somos selvagens? Essa é uma dúvida que não leva a nada, sabe por quê? Porque nós somos tudo o tempo todo. Então, esse arcano nessa semana também pode simbolizar memórias emocionais que surgiram aí com Mercúrio retrógrado, lembra que a gente disse? E que moldam os nossos comportamentos, ainda que inconscientemente. Lembram que a gente falou de traumas com T minúsculo? Às vezes a gente pensa que somente os grandes traumas ajudaram a moldar a nossa personalidade, às vezes a criar complexos e problemas reais, psicológicos, de saúde mental. Mas a gente se esquece que os pequenos traumas também ajudam a moldar a nossa identidade, não é mesmo? E aí as respostas são automáticas, inconscientes. E se esses traumas estão vindo à tona nesse período, é para reconhecermos que parte da nossa autocrítica, ela não nasceu ontem. Ela foi construída passinho por passinho, pequeno trauma por pequeno trauma, muitas vezes em silêncio. E a grande sacada aqui é entender que o arcano 18, ele não nos pede clareza imediata, não. Ele pede escuta, exatamente nesse momento perfeito, que é a temporada entre eclipses. Portal 3 do 3, 3 arcanos. A Imperatriz nos reconectando ao nosso valor intrínseco. A Força nos ensinando a sustentar a tensão sem violência. E a Lua nos convidando a sentir profundamente antes de julgar. Estão percebendo o desenho? Valor, sustentação, consciência emocional. Esse é um amadurecimento que o eclipse lunar em Virgem está propondo. E depois de olhar mente, rotina e símbolos, como selamos essa integração toda na prática, hein? Chegou a hora do nosso querido Oráculo das Lobas. Se os arcanos vieram nos ajudando a desenhar um amadurecimento mental, o oráculo, a carta desta semana, vem nos devolver ao corpo. 3 do 3, fecundidade. E a mensagem é muito clara. Daremos tempo às ideias. Projetos ganharão forma porque os trataremos como vida em gestação. Perceberam a mudança de eixo? Não é acelerar, produzir mais. Não é corrigir até ficar extremamente perfeito, não. E não é produção para mostrar valor. É gestação. Fecundidade não combina com vigilância, não. Combina com ritmo. E quando a gente trata nossas ideias como vida em gestação, entendemos que cada processo tem o seu tempo de maturação. Nem tudo precisa estar pronto agora. Erro não é falha permanente, é só uma etapa de desenvolvimento. Se a mãe interior ferida cobra resultado, esse arquétipo integrado em nós sustenta o processo. A sexta casa pode sim transformar a rotina em tirania, a gente já está ligada. Mas também pode virar disciplina de autoamor e compaixão. O signo de Virgem pode trazer uma autocrítica crônica ou um discernimento compassivo. Mercúrio retrogradando pode embaralhar pensamentos, comunicação e emoções, mas também pode nos ensinar a rever com delicadeza e usar o bom humor, até mesmo ele, para rir das confusões que surgem. A Imperatriz nos lembrou que já somos férteis. A Força nos ensinou que sustentar a atenção é possível sem violência, com intimidade, com o selvagem, que é o que a gente está fazendo aqui toda semana. E o arcano da Lua nos convidou a respeitar o invisível. E no final, como em todos os episódios, o oráculo das lobas ancora tudo no tempo certo. Não precisamos nos apressar para sermos suficientes. Não existe um bater de ponto, um relógio gigante onde a cada tic-tac a gente está ficando para trás, não. E isso aí é fruto de uma produtividade patriarcal tóxica. Estamos respirando? Então temos tempo. A gente sempre fala isso aqui. Estamos vivas? Então podemos e iremos evoluir, construir novas identidades, integrar partes exiladas, errar e aceitar até o fim.
Lembram daquela música da Elza Soares? Eu chego a chorar toda vez que eu ouço a Mulher do Fim do Mundo e ela diz: até o fim eu vou cantar. A integração é assim, até a última respiração, até o fim. Porque quando a gente entende que a gente está em gestação o tempo todo, em gestação de identidade nova, procurando a nossa próxima e melhorada versão, a gente para de se tratar como defeito. Respiramos, sustentamos e confiamos. É assim que corremos com lobos. Esse foi o nosso episódio do Eclipse Lunar em Virgem, a Lua Vermelha. E não é só um detalhe não, hein? Durante o eclipse total, a Terra ela se posiciona bem entre o Sol e a Lua. E a luz direta ela é interrompida. Então, o que chega até a Lua é filtrado, transformado. Por isso que se tinge de vermelho. Ai, a metáfora para o que a gente está fazendo aqui, né? A lua vermelha nos lembra que não é a ausência de luz que nos transforma, mas a luz que atravessa a sombra. Olha só, fazemos isso neste quadro toda a semana. Neste episódio, a gente olhou para a mãe na sombra, reconhecemos a rotina que pode ter virado cobrança, revisamos a mente que aprendeu a se vigiar, resgatamos valor, força e sensibilidade e escolhemos gestar no nosso tempo em vez de nos punir com uma produtividade patriarcal tóxica. Mas este ciclo, como vocês já sabem, não termina jamais. Depois de Virgem nos pedir discernimento, chegará aí uma lua minguante em Sagitário que nos pedirá verdade, menos autoanálise, mais honestidade, menos controle interno, mais direção. Esta nova lunação minguante em Sagitário com Júpiter retrógrado em Câncer chegará 11 de fevereiro. E o nosso episódio de Ser Lunática sempre um dia antes para a gente já entrar preparada. Então, a gente já está formando a próxima travessia, sempre ligadas na ciclicidade. Nos vemos no episódio semana que vem e por aí em todas as redes do Transformando Meninas em Lobas, cujo o link está aqui ó, na descrição. Aproveita, comenta alguma coisa, manda para uma amiga e sustenta este canal e este projeto, porque ele é feito com toda a potência do feminino para nos ajudar a construir nossas novas identidades. A gente se vê por aí. Abraço!